Agora sim, a gente vai dar sequência, eu vou chamando o nosso terceiro painel, enquanto a gente vai fazendo a transição também, isso também é conexão e é network. Nosso terceiro painel vai falar de mulheres na indústria e no comércio. Como eu disse, são histórias inspiradoras, histórias de sucesso de mulheres que conquistaram seu espaço e hoje são referência nos seus segmentos. Elas vão compartilhar suas experiências e debaterem os desafios do futuro. Para conduzir essa conversa, eu convido Juliana Ventura, coordenadora do Sebrae Leste Fluminense. Faz um trabalho sensacional em Niterói, na região. Convido também para participar desse painel Tatiana Verticchio, cofundadora e sócia da Malteca Cervejaria Artesanal. Kênia Cariello, CEO da CCM e agora da IT CCM também. Convidamos também Priscila Anjos, sócia licenciada da Ademicon, maior administradora independente do país de consórcio e investimento, com direito à torcida, Priscila. E Thaís Batista, fundadora da Prêt-à-Porter Cosméticos e head de beleza e inovação, e que tem também uma história inspiradora. Parabéns. Sejam bem-vindas. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Juliana Ventura, sou coordenadora do Sebrae do Leste Fluminense e recebi a missão do João e do nosso presidente Robson, da FACERJ, para poder mediar esse painel com essas mulheres incríveis aqui, que a gente vai ter a oportunidade de falar. Temos um desafio grande do tempo, onde nós ainda temos um outro painel e a sessão de negócios que o Sebrae promove, que é essa interação onde as pessoas podem falar de uma maneira bem objetiva dos seus negócios. E aqui, nesse painel, onde a gente vai falar de empreendedorismo na veia, porque a gente vai falar de histórias de mulheres que lideram as suas empresas, que lideram a sua vida, e que vão contar um pouquinho para a gente da trajetórias que elas têm. Nós temos aqui a Thaís, da Prêt-à-Porter, um prazer te conhecer. Nós temos aqui a Priscila Anjos, da Ademicon, que também vai falar um pouquinho para a gente, que veio com caravana. Temos aí a Kênia, deixa eu falar certinho, Cariello, ela é da CCM, moda praia, moda fitness. E a nossa Tatiana, gente, da Malteca, olha só. Que no final desse evento aí, a gente vai poder aí provar um pouquinho dessa cerveja maravilhosa aqui de Niterói. Não é, Tatiana? Mas eu queria começar e passar aqui para a Priscila, para ela falar um pouquinho da trajetória, todas elas um tempo bem curto, para a gente tentar cumprir com o nosso cronograma, falar um pouquinho, e a gente vai ouvir um pouquinho da história de cada uma dessas mulheres, como é que elas começaram, quais foram os seus desafios, por que elas resolveram empreender, como foi dito aqui no painel anterior, a confiança, a autogestão, a decisão, que não é fácil de você empreender, ela é permeada por vários desafios, que muitas vezes acontecem dentro de casa mesmo. Mas eu queria, então, passar para a Priscila, para ela falar um pouquinho dessa trajetória, dessa atividade que promove aí tantas possibilidades para as pessoas, gera emprego. Pode falar um pouquinho para a gente? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, podendo compartilhar um pouco da minha história
junto com mulheres tão maravilhosas para mulheres, apesar de a gente ter o público masculino aqui também, né? Falando particularmente da minha trajetória, eu sou curitibana, então eu vim e escolhi Niterói para empreender, então é uma honra, uma satisfação estar aqui hoje falando, né, para Niterói, de Niterói, que foi onde eu fui recebida de braços abertos como empreendedora. Eu sempre falo que, desde sempre, eu quis ser alguém na vida. Então, é um tempo curto para falar de 32 anos de vida, que é o que eu tenho hoje, mas, assim como as minhas colegas aqui, principalmente conversando um pouquinho com as meninas, a gente iniciou muito cedo, né? Então, eu comecei muito cedo a trabalhar, a empreender, e eu sempre quis mais. Eu sempre quis tudo que, quando a gente olha para o mundo, né, para o universo, tudo que eu poderia alcançar. E eu fui estudando, trabalhando, e eu, no empreendedorismo, me identifiquei. Então, eu trabalhei em empresas, né, antes de ser empreendedora, e tudo iniciou há mais de 10 anos, com Marmita Fit. Então, eu estava nessa época, né, de internet, antes da pandemia ainda, de uma vida saudável, e eu comecei empreendendo em casa, com marmita. Eu sempre brinco com quem me conhece, né, que muitas pessoas mal imaginam que eu cozinho. E foi minha primeira história de empreendedorismo. Eu sou de uma família muito humilde, de Curitiba, então eu tive que, de fato, construir degrau por degrau. E aí, resumindo, dentro de tudo isso, apareceu a oportunidade de eu trabalhar no mercado financeiro, como consultora da empresa hoje, que eu possuo licenças, né, que são franquias pelo Rio, aqui por Niterói e em São Paulo. Então, foi uma história, assim, quando a gente olha para trás e continua olhando, de desenvolvimento, de muita superação. E quando a gente fala de momentos, né, de entender o que a gente faz no empreendedorismo, do que a gente vem fazendo, eu acho que é uma resiliência que a gente precisa ter gigante. Eu cheguei em Niterói, eu não conhecia praticamente ninguém, então é uma história de construção do zero. A gente sabe que aqui é uma cidade onde as pessoas se relacionam muito, tem amigo, irmão, você estudou com alguém. Eu acho que esse foi o meu primeiro desafio do empreendedorismo, sair da minha zona de conforto, que foi a cidade, né, culturalmente falando, totalmente diferente do que a gente encontra aqui no Rio e Niterói. Então, foi uma barreira cultural muito grande, uma barreira de clima, de comportamento humano. Eu brinco, o pessoal não sabia nem que roupa eu colocar, porque eu sempre vivi em 2 graus negativos. Aí eu chego aqui, agora está fazendo frio. Em 7 anos que eu estou aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, a primeira vez que eu passei tanto frio. Então, foram desafios de entender, que a gente vai falar um pouco mais aqui, da parte financeira, da parte de pessoas, de entender de negócio, de crescer, de fato, junto com o meu negócio, com as pessoas, mas também aqueles pessoais que, quando a gente tem, acredito que aqui várias empreendedoras também, a gente sabe que a gente passa, que é em casa, que é quem tem filho, que é quem precisa equilibrar todos os pratinhos de uma vez só, né? Então, acho que a gente vai falar muito disso aqui, e a minha trajetória, ela continua, né, com desafios, mas eu acho que a gente vai pegando casca no meio do caminho, vai entendendo, e a superação, ela passa a ser diária, vamos dizer assim. Então, eu sou muito feliz em estar aqui em Niterói, em empreender em Niterói, da maneira que eu fui recebida, e tudo que eu construí hoje, quando eu falo da minha trajetória de empreendedorismo, começou aqui. Então, eu sou muito grata e honrada de, quando eu olho para trás, do que eu saí lá de Curitiba, uma menina de 26 anos, com um sonho. Eu não trouxe nem mala no começo. Eu vim aos poucos, né? E construir tudo que a gente construiu hoje. Quando eu falo de caravana, que você falou que tem uma caravana, a gente tem, né, as nossas estruturas, os escritórios. A gente está com mais de 150 pessoas hoje no Rio de Janeiro. Então, além da minha trajetória, eu carrego junto, principalmente com o Rio, a construção e o apoio na trajetória de outras mulheres também. Então, estou muito honrada de estar aqui falando um pouquinho junto com vocês. Obrigada. Bacana. E a Priscila, ela traz um aspecto de capacitação muito interessante. Eu vou trazer um dado para vocês,
que dos nossos atendimentos lá no Sebrae, 54% são as mulheres que estudam, que se capacitam, que procuram melhorar a gestão dos seus negócios. Então, isso não é trivial, isso não é pouca coisa. Quando ela fala dessa construção, ela fala que a capacitação é importante, porque à medida que ela gera o conhecimento, ela consegue gerir melhor a ADMCOM, não é isso? Com toda certeza. Vou passar para minha amiga Kênia. Kênia, ela é diretora criativa da CCM, marca referência da moda fitness, lá de Friburgo, não é? Lá com a minha amiga Fernanda Gripe. Prazer te receber aqui também. Então, fala um pouquinho para a gente da sua trajetória também. Vamos lá, obrigada, boa tarde a todos. Como a Priscila disse, eu também estou muito feliz de estar em Niterói, porque apesar, né, de eu ter nascido lá e a minha fábrica ser lá, a minha primeira loja, quando eu decidi fazer varejo e não só fábrica, que era o mais comum na cidade, eu escolhi Niterói como a cidade que eu quis ir para esse lado do varejo. Eu achava que aqui existia o mesmo culto ao corpo que o Rio tinha, mulheres lindas, e que eu ia ser mais acolhida e mais intimista do que o Rio de Janeiro. E aí eu escolhi uma pequena loja na antiga Moreira César, né, que agora é Paulo Gustavo, dentro de uma galeria, e eu fui ali feliz durante muitos anos, até criar coragem e ir para Paulo Gustavo hoje, que na época era Moreira César ainda. Então, assim, a minha história com Niterói é longa. Aqui também eu conheci o meu marido, né? Não aqui em Friburgo, mas ele era de Niterói. Hoje eu falo que ele é de Friburgo também, porque ele já mora lá comigo há muitos anos. E então Niterói para mim tem uma história muito, muito bacana e muito acolhedora. Eu comecei muito nova. Priscila disse que ela tem 32 anos, eu tenho 35 anos de fábrica já. Então ela não era nem nascida quando eu já empreendia. Eu comecei com 19 anos. Na parte de fábrica, né, lá em Friburgo, porque desde sempre eu gostei de fazer as minhas coisas, já fiz doce para vender na escola, já vendi roupa usada quando nem era upcycling ainda, era só para fazer um dinheiro, bijuteria já assim, que a gente já não gostava mais na bancada de frente de casa, suco de limão para os vizinhos, para sempre estar ali buscando trazer para mim o que eu queria naquele momento e que talvez não fazia parte do desejo dos meus pais, né? A gente, muito jovens, às vezes queria comprar roupa de marca e os pais, com muita batalha, não era aquilo a prioridade. Então, eu sempre me virei para ter aquilo que eu queria mais. A escolha da confecção, né? O Friburgo é um polo de lingerie, quando eu comecei, e ali eu comecei também desbravando algo diferente. O fitness não existia. Então, eu, sim, sou uma pioneira de um mercado que hoje é um dos maiores mercados de crescimento no Brasil e no mundo, né? Ninguém falava em moda fitness, ninguém falava em athleisure, de você sair com a roupa da academia e poder usar na rua. E há tanto tempo atrás eu fui pioneira nisso e eu sinto o maior orgulho de toda a minha trajetória e a minha estrada. Desafio a gente tem sempre, né? São momentos às vezes bons, outros não tão bons. Mas assim, eu olho para trás e eu não me arrependo de nada. Eu amo o que eu faço. Eu acho que tudo que a moda fitness me ajudou a complementar a Kênia como pessoa, de que nós mulheres, né, e aí da minha mão, das minhas costureiras, da minha cabeça, da minha criação, eu consigo fazer com que as mulheres se sintam bem todos os dias. Então, quando eu crio uma coleção, eu penso naquela mulher que de manhã ela acorda querendo ser mais discreta e ela tem o produto para isso, ou que ela não quer ser mais discreta, ela quer ser mais alegre, com cor, ou mais ousada, ou mais sexy, ou menos sexy, enfim. E eu acho que esse é o poder que eu tenho, de ajudar a mulher ser, a cada dia, o que naquele dia ela deseja ser. Porque nós temos ciclos, né? Nós passamos aí 30 dias que às vezes a gente oscila o nosso humor, né? A nossa
até o nosso corpo, né? Às vezes mais inchado, às vezes a gente quer esconder alguma coisa, no dia seguinte a gente já está melhor. Hoje eu estou na fase já da menopausa, não estou sofrendo por isso, mas escuto relatos, né? De humor e de várias outras coisas, insônia. Eu, graças a Deus, estou passando aí já sem problema, mas a minha criação e a minha moda ajuda, e é o que me faz mais feliz, a deixar nós, mulheres, acordarmos e sermos a cada dia quem a gente quer ser, naquele dia e naquele momento. Maravilhosa. Agora eu vou passar para Thaís Braga, da Prêt-à-Porter, Batista, desculpa. Fala um pouquinho, Thaís, da sua trajetória, de como foi chegar até aqui. Ah, que maravilha, gente. Estou muito feliz, quero agradecer o convite, né? Bom, eu sou a Thaís Batista, sou natural do Rio de Janeiro, sou de Santa Cruz, né? O último bairro ali da cidade. Comecei a empreender por conta de uma viagem que eu fiz para a França. Eu fui aluna da UERJ, né? Sou formada em letras, português e francês. Consegui uma bolsa de estudo na França, porém não tinha dinheiro para ir, né? Minha mãe é empregada doméstica e eu não tinha como me manter na França. E aí amigos fizeram uma vaquinha para que eu pudesse realizar esse sonho. Eu brinco que foram investidores, né? Meus primeiros investidores. E anjo mesmo, assim, anjos na minha vida. E quando eu cheguei na Europa, me deparei com o mercado europeu de cosméticos, né? A França tem muitas questões com os africanos da África subsaariana, né? Lá não é questão de racismo, é xenofobia, né? Também. E eu olhei para aquele mercado europeu, assim, voltei para o Brasil com a minha mala cheia de produtos de cosméticos e eu comecei a usar aquilo ali fora da validade, porque aqui no Brasil não tinha. E eu lembro que eu entrei numa farmácia em Santa Cruz, que é uma farmácia bem famosa, eu olhei para um display da Maybelline New York e tinha várias opções para mulheres não negras e não tinha para mim. E eu, com dinheiro amassado na mão, eu perguntei, meu Deus, dinheiro não tem cor. Por que mulheres que são iguais a mim, né, têm esse poder de acesso e eu não tenho? E me deu um estalo e eu comecei a empreender. Eu falei, não vou esperar a L'Oréal me ver com importância, não. Eu vou criar minha persona, a minha marca, onde a mulher negra é o centro dessa produção. E aí nasceu a Prêt-à-Porter Cosméticos. Eu comecei a fazer revenda. Obrigada. Eu comecei a fazer revendas de produtos de alto padrão para pele negra. Então, uma negra angolana, nigeriana, eu atendia no meu site. Então, ela ia para um casamento, ela ia ser madrinha. Eu colocava tudo no mesmo site para ela. Iluminador, blush, batom. E comecei, né? E em 2020, sou educadora, né? Fui professora do município do Rio de Janeiro durante muitos anos. A gente entrou em trabalho remoto e eu brinco que esse tempo oxigenou meu cérebro, porque na pandemia eu sonhei que tinha uma marca de cosméticos. E foi muito, muito, muito claro, assim, eu sou muito apegada à minha espiritualidade, se eu fechar o olho eu vejo o rótulo, eu vejo tudo, assim. E ali, através daquele sonho, eu sentei na beira da cama e perguntei como eu coloco isso para frente. E eu sou da premissa de quem sabe ler faz qualquer coisa. Então, eu comecei a aprender sobre fábricas, sobre produção, sobre fórmulas. E eu lembro que a primeira fábrica que eu encontrei no Google é a fábrica que faz para a gente hoje, a mesma fábrica. E ali eu comecei a aprender, a desenvolver, modelar produtos. No meio da pandemia, eu peguei um tubo de creme que o engenheiro químico mandou para mim. Eu ia nos salões, em Manguariba, Campo Grande, Paciência, Cosmos, que são bairros ali do subúrbio do Rio de Janeiro. E eu pegava aquele único tubo de creme, colocava um pouquinho na bancada da profissional e pergunta para essa cliente se eu vendesse aqui, ela compra? E a menina, assim, às vezes a profissional perguntava, você tem uma linha? Eu falava, tenho. Mentira. Eu só tinha um tubo e um sonho. Não tinha mais nada além daquilo ali. E ali foi a validação do meu MVP. Eu não sabia nem o que era isso na época. E eu fui validando e eu saí de um produto na pandemia para 4, em menos de 2 anos. Então, essa é a história da criação da Prêt-à-Porter Cosméticos. Inspiração pura, né? E agora vamos passar para Tatiana. Tatiana, que é dona, junto com o marido dela, da Malteca Cervejaria, aqui de Niterói, né? Fala para a gente aí um pouquinho como é que foi essa trajetória, como é que foi pensar em produzir cerveja, em entrar num ambiente que também é bem masculino, né?
Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Tatiana. A minha família é uma família de empreendedores, então isso eu achava que em algum momento da minha vida eu ia acabar empreendendo também, mas por orientação também do meu pai, da minha mãe, eu comecei trabalhando para os outros, porque eu acho que também, para a gente empreender, é importante a gente se sentir funcionário, né? Ser mandado por outras pessoas, ver o que é bater ponta, e eu passei por essa etapa, trabalhei numa multinacional de telefonia, depois trabalhei na Prefeitura do Rio, e aí ali fui me inspirando para o que eu queria fazer da minha vida. E a cervejaria, ela surgiu assim muito numa participação de eventos que eu ia. A gente estava numa época, em 2017, 2018, aqui em Niterói, no Rio todo, um grande boom da cervejaria artesanal. Então, tinham muitas marcas de cerveja, vários eventos onde as pessoas iam, confraternizavam, tinha aquele momento alegre. Eu falei, poxa, eu quero trabalhar com gente feliz, porque eu trabalhava na prefeitura, era muita gente reclamando. Eu falei, tem que ter um momento de alegria aqui. Então, eu falei, esse é um caminho legal, né? Fui estudar, eu comecei, na verdade, fazendo um curso de cervejeiro caseiro, que eu dei para o meu marido de presente no Dia dos Pais, e aí eu falei, eu gostei disso. Porque lá eu aprendi que, na verdade, a cerveja, a história, né? Ela tinha começado com as mulheres. Desde a Suméria, quem fazia cerveja eram as mulheres. Depois, na Inglaterra, eram as bruxas, né? Fomos queimadas aí por poder proporcionar alegria líquida para as pessoas. E não queriam que as mulheres tivessem autonomia, né? E a gente falando aqui, eu ouvi muito o relato da autonomia feminina, que vem muito por conta da questão financeira. E era justamente isso que a cerveja representava para as mulheres nessa época, né? As mulheres produziam a cerveja, botavam a vassoura lá na porta, e aí os viajantes sabiam que ali eles podiam comprar cerveja, e assim elas eram mulheres com autonomia financeira, numa época em que isso não era permitido. Então, assim, dizer que elas eram bruxas e queimar todo mundo na fogueira foi uma solução aí para tentar minimizar a gente, mas não conseguiram. Então, essa história sobre a cerveja, sobre a mulher na cerveja, me encantou. E aí eu quis fazer um pouco parte disso, né? E, além disso, a gente tinha uma cultura aqui na cidade dos cervejeiros, né? Vou falar um termo aqui que vocês não devem conhecer, que é o cervejeiro cigano. O cervejeiro cigano é o cervejeiro que tem uma receita, né? Tem aquela cerveja que ele gosta de fazer, mas ele vai na fábrica de outra pessoa produzir essa cerveja. Em Niterói, tinha para mais de 16 marcas de cerveja. 16 cervejarias que não tinham onde produzir e acabavam tendo que ir para Minas Gerais, antigamente na fábrica da Antuérpia, era uma fábrica que era aberta para o cigano, para produzir a cerveja lá. Então, a cerveja do niteroense, ela não nascia aqui, ela vinha de fora. Enfim, por questões tributárias também, era maior complicação, né? Trazer a cerveja de outro estado, enfim. E aí eu pensei, poxa, isso aqui é um negócio legal, porque a cerveja de Niterói pode ser feita em Niterói, né? A gente já tinha a NOI, que é a percussora no mercado aqui, na nossa cidade, mas não tinha nenhuma fábrica que tivesse pensado em quem estava aqui e que queria produzir a sua cerveja, ou seja, receber esse cigano. E aí que veio a ideia da Malteca. Malteca tem esse nome porque é a casa do malte, né? Nosso símbolo até representa uma base de lúpulo com malte dentro, porque é o lugar onde o cigano poderia ter a sua casa. Ou seja, a cerveja de Niterói ia ser fabricada, produzida aqui em Niterói. Então, foi com esse propósito que eu fundei a Malteca. E eu tenho muito orgulho de que hoje outras marcas da cidade são produzidas na minha fábrica. A Abreu-Leb, a Matisse, a Duvalde, entre outras, de outras cidades também. A gente fabrica cerveja que é vendida em Paraty, a Piveco, e a gente, enfim, produz cervejas aí para várias outras cidades também, Itaboraí, Maricá. Mas a gente tem hoje a possibilidade de ter a cerveja de Niterói produzida em Niterói. Então, esse era o nosso objetivo e foi assim que eu comecei a empreender. Bacana demais, né? Só que empreender exige planejamento, exige um olhar atento às finanças. E eu gostaria de passar aqui para a Priscila, para ela explicar para a gente como é que é essa relação
financeira da sua empresa? Como é que você lida com isso? Como é que você pensa o planejamento financeiro da sua empresa, o futuro da sua empresa? Como é que você explica isso para a gente? Quando a gente fala de empresa, empreender, né, empreendedores, a gente pensa em esferas e tamanhos diferentes. Mas o planejamento, ele é essencial. E aí, quando eu falo de planejamento e ser essencial, entendo que, por exemplo, né, como você estava falando, quando você começa, você não sabe o que é um MVP, você não sabe o que é um balanço. A gente não, mesmo quem fez faculdade, quem estudou, a gente não está preparado com isso de maneira clara, né? A gente simplesmente se joga, entendendo que toda grande empresa, um dia ela foi pequena, né? Então, essa construção de entender, de se planejar, ela vem com o tempo. Então, é algo que hoje, né, eu trabalho com planejamento patrimonial, e com os nossos clientes, com que a gente vê frequentemente na minha empresa, das colegas aqui também, a gente já entende que é necessário, sim, mas de que maneira, né? Então, quando a gente começa uma empresa pequena, a gente sempre brinca, não tem planilha. A gente viu muito isso na pandemia, uma frase que eu ouvi muito na rua, que era, as pessoas elas estavam vendendo o almoço para pagar janta. Por que a gente viu isso nesse período? Porque a gente, como empreendedor, muitas vezes não tem caixa e não tem planejamento de forma alguma. A gente vai vendendo o almoço para pagar janta de fato. E eu acredito que muitos de vocês aqui se identificam com isso. A gente mistura o nosso PJ com o nosso CPF. Você entender também o que é um MEI, e aí do MEI, como você evolui, que aí entra a parte econômica, fiscal, contábil. É um universo que, muitas vezes, quando a gente começa a empreender, ele assusta, né? E aí, quando a gente assusta, misturando um pouco de empreendedorismo com finanças, é importante que a gente comece mesmo assim, né? E as coisas no meio do caminho, elas vão se ajustando e elas vão tomando proporções diferentes. Mas o que eu posso dizer que eu faço? O que eu fiz no começo? Acreditei. Vou muito de encontro com a colega aqui, eu sou muito de visualizar. Eu visualizei, eu acreditei e eu fui fazendo conforme deu. Mas o que eu sempre falo para os clientes e empreendedoras, e aí principalmente trazendo para o Conecta delas, né? Para as mulheres, muitas vezes é mais difícil ainda, porque a gente não é vista, e isso a gente vai trazendo até para dados dentro da nossa companhia, como pessoas que têm autonomia financeira. E muitas vezes, além de não ser vista no mercado dessa maneira, a gente também não se vê desse jeito. Então, acho que tem esse adicional ainda quando a gente está falando aqui de mulheres que estão à frente do negócio. Então, eu fui entendendo isso e eu fui principalmente criando essa autonomia dentro de mim. Eu acho que é muito importante a gente entender, e aí falando desde o microempresário até empresas maiores, como a Kênia, que tem fábrica que eu conheço pessoalmente, né, a operação dela, a gente precisa se ver, falando de mulheres, a gente precisa se ver como pessoas que vão, sim, saber lidar com finanças. Então, esse é um ponto muito importante, que é a virada de chave, que foi a virada de chave que eu tive. Eu não posso delegar a parte mais importante da minha empresa, que é o dinheiro. O dinheiro que entra, o dinheiro que sai e o dinheiro que eu retenho. Porque, para que a gente tenha, quando a gente fala de expansão também, para que a gente tenha a expansão, eu preciso reter dinheiro, eu preciso investir. E aí começam os conhecimentos. Então, eu fiz, além, né, dessa autonomia, eu fiz alguns cursos também pelo Senac, pelo Sebrae, online, além de só viver, para entender de que maneira que eu poderia direcionar melhor o meu dinheiro, e principalmente entendendo que, quando eu falo de finanças, eu falo de investimento, mas eu também falo de crédito. E eu, dentro do mercado que a gente tem hoje, eu comecei a ver o crédito de maneira diferente. Não como algo que eu devo ou algo assustador,
que é um termo que a gente usa internamente dentro do meu negócio, que é o boleto do bem. Então, a gente tem, sim, alguns boletos que a gente paga, que eles são do bem. E o que é um boleto do bem? São investimentos que a gente coloca para o futuro, que eles vão retornar de alguma maneira para a gente. Então, esse é o foco do meu negócio que eu faço hoje. Então, quando eu olho como crédito para me alavancar, e entendendo também que, quando a gente utiliza qualquer via de crédito como ferramenta, e uma dica bem importante que eu aplico no meu negócio hoje é entender se o crédito ele vai ser uma ferramenta para tampar buraco de erros que a gente vem cometendo, de investir errado, que acontece também, de apostas que, às vezes, a gente acredita que podem ser assertivas e elas não são. Esse é um lado. E o outro lado do crédito que a gente vai tomar para tirar a gente de um patamar e levar para outro. Porque a gente precisa, assim como a gente precisa de pessoas para nos alavancar, a gente precisa de dinheiro, de crédito, de investimento. Então, eu comecei a segmentar um pouco na minha visão o que eu tomo de crédito para investir, o que antigamente, né, para que a gente comece um negócio, muitas pessoas e muitas empreendedoras, usando você de exemplo de novo, acredito que também dentro da sua planilha não tinha o número exato do investimento que você precisaria para começar o seu negócio. Então, a gente começa se alavancando na maioria das vezes. Então, o meio e o caminho desse processo é a gente ir direcionando esse crescimento de maneira consciente e, principalmente, planejada, para que a gente tenha autonomia de decidir, de dizer sim ou não para projetos, para negócios, entendendo a nossa saúde financeira, que é muito importante dentro do negócio hoje. Perfeito, Priscila, até porque uma das dificuldades, principalmente dentro do empreendedorismo feminino, é justamente a busca pelo crédito. Muitas vezes, as mulheres têm mais dificuldade de buscar o crédito do que os homens. Isso é um outro dado bem importante. Meninas, a gente já está assim, quase no final, mas eu vou pedir para Kênia falar um pouquinho sobre liderar com sensibilidade. Você aí tem uma trajetória de 35 anos. Como é que você gerencia pessoas? Antes de tudo, eu acho que agora eu vou botar na caixa dos meus clientes que o boleto é do bem. Entendeu? Vou botar assim, o bilhetinho, esse é um boleto do bem, né? Eu gostei desse, não deixe, pague em dia, ele é um boleto do bem, né? Gera empregos, enfim, gostei, Priscila. Brincadeiras à parte. Então, assim, a gente estava conversando um pouquinho ali fora, né? A empresa, ela é 80% de mulheres, né? Construída com mulheres, então, na sua maioria, costureiras. A gente, infelizmente, vê um passo, né, uma vida hoje que a própria costureira não deseja para sua filha ser costureira. E eu acho isso muito triste, porque eu acho que é uma profissão incrível. Eu digo que, para mim, as modelistas, né, que elas são as minhas melhores inspirações. Nada melhor do que uma peça bem modelada. Às vezes, ela pode até ter um tecido nobre, mas, se ela não for bem modelada, ela não tem o mesmo caimento. Então, é uma atenção que eu tenho muito grande no que a gente fabrica, de qualidade, de modelagem, de tecido, de tudo. Mas, ao mesmo tempo que eu vejo essas mesmas costureiras não querendo que seus filhos, né, continuem ali a mesma trajetória, eu vejo elas trazendo no nosso projeto de adolescente, né, os seus próprios filhos para trabalharem com a gente na nossa empresa. Então, isso também me dá um orgulho de que, quando uma mãe traz para dentro da onde ela está o seu filho, é porque ela quer o melhor caminho e, então, ela está satisfeita ali onde ela tem. Então, todas as nossas vagas de menor aprendiz, ela é ocupada por filhos de funcionários. Isso me dá um orgulho danado, porque são realmente, né, mais de 80% dos nossos funcionários são mulheres. Então, eu brinco que trabalhar tem que ter brilho nos olhos, né? E eu acho que, na sua maioria, eu consigo, nessa trajetória aí dos 35 anos, passaram muita gente, né? Algumas foram embora, algumas empreenderam também, criaram seus próprios negócios, mas todas, sem exceção, onde eu encontro, eu tenho um abraço carinhoso.
Bacana demais. Thaís, qual é o maior desafio de empreender? Bom, empreender é uma jornada de fracassos. Quem empreende assim na garra, na luta, sabe, né? A gente falou muito sobre a questão do financeiro, do acesso a crédito. Eu participei do Shark Tank Brasil, né, no 10, agora na última temporada fui investida. Então, assim, eu saí de uma condição de uma educadora para uma empreendedora empresária que tinha que gerir um roadmap e fazer um planejamento financeiro para poder fazer essa transição ali, né, de diligência para a investidora, né, que investiu em mim no programa. Então, assim, é muito curioso a gente observar a evolução, né, que é essa dor do crescimento, e também observar que, às vezes, esse momento ele não é espelhado, né, de crescimento e desenvolvimento empresarial, né? Eu tive o prazer, assim, eu sou muito de colocar a cara para fazer as coisas, eu não espero nada acontecer para mim. Eu sou muito da lei da materialização, sabe? E eu lembro que, ano passado, eu fiz algumas caravanas para a Rio com mulheres negras, com mulheres pretas, porque eu queria entender como funcionava o acesso a crédito para mulheres. A gente fala de mulheres, mas tem que fazer esse recorte. Eu não estou sendo piegas, não, tá? A gente tem que fazer o recorte, né, de qual a cor desses dados, né, para a gente conseguir entender como a gente acessa esses valores. Então, assim, toda essa minha trajetória de empreendedorismo, eu percebi que a gente tem que ser quase aquele filme do Fragmentado, que ele tem várias personalidades. Você está no financeiro, você está na frente do balcão, você está modelando o produto na cozinha, é mais ou menos aquilo ali, porque, logicamente, que não é o ideal, tá, gente? Isso aqui é para um momento de desenvolvimento inicial. Você não coloca o mestre para lavar o uniforme, mas se precisar, você coloca. Mas, assim, você tem que entender que, para cada setor, mesmo que não seja aquele trabalho 100%, ele não precisa ser perfeito, mas ele tem que ser feito. Então, assim, empreender de maneira inicial é justamente isso, dar conta do financeiro. Eu falo muito do financeiro porque foi um ponto que pegaram muito no programa em mim, né? O meu pitch, ele viralizou e eu não leio comentários de internet, eu não vejo comentário em Instagram, nada disso, não leio. Porque são pessoas que não me conhecem e eu não vou me contaminar pela percepção que alguém tem por mim sem me conhecer. Então, eu não leio. Mas me mandaram o meu pitch, né? E aí eu vi um comentário só e o rapaz colocou, despreparada. Eu olhei aquilo ali, logicamente não me pegou, porque eu estudo muito psicanálise, né? Então, se dói em mim é porque tem uma dor em mim. Aquela dor não existe, eu não sou despreparada, então não tem por que me doer. Mas eu olhei aquilo ali e eu observei que a primeira vez que eu... Não vou tomar o tempo não, porque tem uma amiga para falar ainda, tá? Me perdoa, me desculpa, mas eu já vou encerrar. Para respeitar o tempo dela. Mas eu lembro que a primeira vez que me convidaram para o Shark Tank, eu declinei, eu não fui para a 9ª temporada, porque eu não estava preparada. Eu não estava preparada. Meu CNPJ todo embolado, tudo atrasado, sem produto no estoque, porque eu vendi tudo, não repus, porque eu não tive esse crédito para colocar tudo no lugar de novo. Então, assim, me convidaram e eu não fui, porque eu não estava preparada. Mas na 10ª temporada eu me preparei, fui com sangue nos olhos e consegui o investimento. Então, assim... Confiança, com né? muita confiança, realmente. Então, assim, que eu puder deixar aqui uma mensagem motivacional para todas as mulheres que estão me ouvindo aqui, não desistam. A gente coloca muitas coisas à frente do trabalho, eu sei, né? Criação de filhos, constituir família, mas as coisas podem coexistir. Tá? A gente não tem que escolher uma coisa ou outra. A gente tem que ser e sentir quem a gente é como mulher, empreendedora e empresária. Então, é isso, gente. Obrigada. Maravilhosa. Nós do Sebrae, e a Bruneta aqui, que trabalha comigo, ela é gestora de um projeto, porque existe, até pegando um pouquinho carona no nosso painel anterior de Economia do Mar, nós temos uma área dedicada a trabalhar a economia azul, a economia dos pequenos negócios. E a Tatiana, né, faz parte aí desse processo também, porque ela também foi uma das participantes do projeto, ajudou demais a gente na interlocução com os pares, com as pessoas, com os empreendedores locais ali de Jurujuba. E aí eu queria que você falasse assim, bem rapidamente para a gente, empreendedorismo local. Como é que você vê isso? Como é que você enxerga isso? Como é que você vê isso como um propósito na sua vida? Oi, adorei. Bom, eu acho, assim, primeiro eu queria agradecer, Brunet, todo mundo. Assim, eu e a Malteca
somos uma empresa que tivemos uma sorte, assim, de aproveitar a oportunidade. Então, é uma coisa que eu queria recomendar a todo mundo que está aqui empreendendo. Sebrae, SESI, Firjan, a gente participou de tudo que é programa que ofereciam para a gente. É o quê? Eu quero aprender, quero saber mais como é que é. E aí é isso, assim, eu tive a oportunidade de estudar, fiz faculdade, fiz mestrado em administração, mas eu não dispenso um curso que me ofereçam, porque eu sempre vou ter a oportunidade de aprender mais. E quando a gente está falando das ferramentas aí do Sebrae, da Firjan, a gente tem a possibilidade de aplicar isso na prática. E eu acho que isso é um ponto muito positivo, né? Você ter os consultores ali dentro da tua operação, principalmente a gente que é indústria, é muito difícil, né? Tem poucas, às vezes, detalhes mudam o teu custo, mudam o teu faturamento, então tem impacto real na tua operação. Então, a gente fez Lean Six Sigma, a gente fez o B+P, que é o Brasil Mais Produtivo, a gente fez 5S, enfim, uma infinidade de cursos que eu recomendo aí a vocês que busquem para poder aproveitar melhor essas oportunidades que a gente tem. Dentre essas oportunidades, eu vou falar sobre a questão da economia local, a economia do mar, que foi o painel anterior, para mim é um prato cheio, porque a gente está em Jurujuba. E, por sorte, por também escolha, né, a gente está lá, que é um bairro de Niterói voltado totalmente para o segmento da pesca, da economia do mar. Está sendo, e acabou o tempo, mas eu nem... vou ser rapidinha. Então, em Jurujuba, a gente começou o projeto de economia do mar com empreendedorismo. Então, uma das primeiras coisas foi montar essa questão da associação, do cooperativismo. Eu, como ex-gerente de responsabilidade socioambiental, para mim era um prato cheio. Eu adoro fazer isso, adoro integrar as pessoas, você identificar quem são os atores locais da sua comunidade, que podem realmente potencializar as ações. A gente desenvolveu um projeto lá de turismo, de 15 em 15 dias. A gente recebe cerca de 20 a 30 turistas em Jurujuba para um Field Walking Tour. A gente tem 2 roteiros, o Pico, o Forte do Pico, e em Jurujuba fica o maior complexo de fortificações do Brasil, e quem é de Niterói nem sabe, então a gente tem que divulgar isso. André Bento, check. Então, assim, além do Forte do Pico, a gente tem o passeio também que visita o Parque Ambiental do Morro dos Macacos, é um parque ambiental novo em Niterói, mas que tem uma trilha que vai para uma praia particular, né? Porque só vai quem está acompanhado do guia turístico, aí a gente tem esse tour, e no final vocês conhecem também a Malteca, a produção totalmente sustentável de cerveja, entendem como que é o processo, quais são os insumos, como que a gente trabalha a produção da cerveja e como que é uma produção totalmente limpa. Acho que é uma coisa legal também de falar aqui sobre a questão da economia do mar. A cerveja artesanal é um produto que ele gera 0 resíduo, né? Então, tudo ali é aproveitado, a gente manda para compostagem, para alimentação animal, o bagaço. Então, é legal que a gente tenha na proximidade do mar uma indústria com esse tipo de preocupação. Então, a gente tem isso, a gente tem também o selo do carbono zero, geração de energia solar, e toda essa preocupação tem a ver com a questão da nossa localidade. A Malteca, como eu falei para vocês, é a casa da cerveja, onde a gente produz as cervejas de Niterói, e por isso a nossa preocupação e o nosso cuidado com o ambiente em que a gente está inserido, com a nossa comunidade, com o nosso bairro. O bairro de Jurujuba é um bairro lindo, bucólico, calmo, parece que você está em outro lugar, e a gente está sempre divulgando aí, a Malteca fala de Jurujuba, né? Jurujuba para o mundo. A gente já levou cerveja de Jurujuba para Portugal, junto com a prefeitura, mas a nossa vontade é mostrar como que o nosso bairro é bacana. Então, fazer com que as pessoas vão lá, visitem a Malteca também, mas também visitem o Pablitos, também visitem o Berbigão, o Bicho-Papão, e toda a economia local que está ali voltada para a indústria da pesca, que é uma indústria mais limitada, artesanal, mas também com a cerveja acompanhando, faz uma dupla perfeita. Então, convido vocês aí a participarem, conhecer o nosso bairro, e é isso, integrar o pessoal da comunidade com a produção, ter interlocução com os atores locais. A gente tem a feira lá da economia do mar, a gente também tem o Malteca de Portas Abertas, que é um dia
para os empreendedores locais exporem, e aí as pessoas vão lá, tem música ao vivo, podem comprar de quem é empreendedor em Jurujuba. E é isso, fomentando aí o melhor que a gente tem. Meninas, acabou o nosso tempo. Eu agradeço muito a participação de vocês. Foi uma inspiração, histórias de muito desafio, mas também de sucesso, porque vocês foram persistentes, resilientes, estudaram. Então, eu agradeço muito a participação de todos. E termina aqui o nosso painel de Indústria, Comércio e Serviço. Com muita honra aqui para todos vocês aí que ficaram até agora com a gente. Vamos em frente. Muito obrigada, parabéns por esse painel inspirador. Obrigada, Juliana Ventura, Tatiana, Kênia Cariello, Priscila Anjos, Thaís Batista. Muito obrigada, meninas. Agora uma foto oficial para a gente simbolizar esse painel com histórias, de fato, inspiradoras mesmo. Parabéns a todas. Muito obrigada mais uma vez.